João 9. João 9, Jesus cura um homem cego e um cego de nascença. Esse é o sexto sinal apontado, relatado pelo evangelista João. Jesus fez muitos outros sinais, muitos outros milagres, mas João ele só se deteve a 7, mostrando a divindade do Senhor. E aqui também nos revela essa divindade. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com a saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: É ele mesmo. Outros comentavam: Apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava: Sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe: Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os olhos, e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: Onde ele está? Ao que respondeu: Não sei. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos mais uma vez, meu Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha iluminar a nossa mente, nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Nos submetemos somente ao Senhor, Pai. Clamamos a Ti e pedimos, Senhor, mais e mais de Ti sobre as nossas vidas. Senhor, me coloco à Tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que o Senhor nos dê fáceis exemplos de compreensão e entendimento da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é a nossa oração, para a glória de Deus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Meus queridos irmãos, como nós estamos seguindo a sequência de 7 sinais que o Senhor Jesus, Ele realizou, isso, como falei, relatados por João. João, ele não falou, Jesus fez muitos outros e muitos, até esse determinado momento e depois disso, mas João ele se deteve somente a 7 com um único propósito, e o propósito era mostrar, revelar aos seus discípulos, e aí a nós, ou melhor, aos seus leitores, a nós, a divindade do Senhor. Nós vimos lá a transformação da água em vinho, a cura de um filho de alguém que estava longe. Nós vimos também a cura de um homem que estava no tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixe. E agora, nesse penúltimo sinal que João relata, vem falar e trazer a nós que Jesus, nosso Senhor, Ele é a luz do mundo. A luz do mundo. Como Deus, nós lemos, João é especialista, vou usar essa palavra, em exemplificar luz e trevas, luz e escuridão. Aqui, novamente, ele traz aqui luz, como nós lemos lá em 1 de João, que Deus é luz e nele não há nenhuma variação de sombra de
trevas, ele é totalmente luz. E o Senhor, né, a luz do mundo. Vamos ao texto. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, a primeira coisa que nos mostra aqui, eles estavam caminhando, eles estavam andando e, de repente, Jesus ele vê um cego, e essas pessoas não trabalhavam, essas pessoas estavam sempre a mendigar, estavam sempre a portas de lugares, à beira da estrada, estavam pedindo esmolas. E esse cego, ele não se tornou cego por algum motivo, ele não perdeu a visão por algum motivo, mas, como a própria palavra está falando aqui, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Ele nasceu sem ver. Ele nunca enxergou. E algo que aqui aponta para a divindade do Senhor e o poder dele, porque em nenhum lugar na Bíblia e na história, alguém que nasceu cego veio enxergar. É uma coisa extraordinária, fora de ordem. Uma coisa, sabe, uma maravilha estava para acontecer. Na história, ninguém havia curado alguém que havia nascido com uma deficiência, no caso aqui a cegueira. Mas esse homem estava ali, Jesus vê esse homem. Jesus, olha só, esse homem não foi até Jesus Cristo. Jesus foi a ele. A graça alcançou aquele homem. Uma graça de Deus nos alcançou. Sim, em vários relatos, homens foram até Jesus Cristo, mas aqui não. Esse cego de nascença, Jesus foi até ele. No versículo 2 diz assim: e os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Por quê? Porque entende-se, e também se entendia na cultura judaica religiosa, que para que uma criança nascesse com algum problema, isso era devido ao quê? Ao pecado dos pais, ou da própria criança, mas como a criança ela vai pecar dentro do ventre? Por isso que eles fizeram essa pergunta, né? Quem pecou? Foram os pais ou foi essa criança no ventre da mãe? A ideia de que, né, a pessoa ou a criança ela nasce com um defeito, aqui no caso a cegueira, foi devido, né, a pecado dos pais, dos ancestrais. Se entendia isso. Só que não, irmãos. Por que alguém nasce com um defeito, como esse, por exemplo, com uma cegueira? Jesus ele responde que não foi por isso. Mas por que alguém nasce com um defeito, né, nasce com algo, né, como cegueira, de repente com um problema psicológico? Por quê? Foi por causa do pecado dos pais? Não. Por quê, irmãos? Porque é consequência do pecado original. Entendeu? Não é porque Deus é mau, porque Deus não viu, não é porque o pai, a mãe, é lógico, né? Se não é uma gravidez saudável, é uma coisa, irmãos. A mãe não tem uns cuidados na gravidez, é uma coisa, é uma consequência, vamos dizer assim, de não ter zelo na gravidez. Mas por que nasceu dessa maneira? Por causa do pecado original. O pecado lá, desde quando o pecado entrou na humanidade, lá no Éden, através de Adão e Eva. Então não tem um porquê.
Não tem uma, vamos dizer assim, é por causa dos pais, é por causa daquilo. É porque você um dia serviu a deuses estranhos, é porque aquela pessoa, ela fazia parte de feitiçaria. E aí, por consequência disso, né, os filhos estão dessa forma, os filhos nasceram desse jeito. Não. Pecado original. Todo ser humano, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Qualquer um, né? De repente, né, acontece algo, o nascimento de uma criança, e a criança nasce com algum problema, não é porque foi algum mal que a pessoa fez, eu volto a dizer, uma gravidez saudável, mas devido ao pecado original. O pecado que entrou na humanidade desde lá do Éden. Então eles perguntaram, Rabi, mestre, quem pecou? Este homem, né, quer dizer, quando criança, no ventre da mãe, ou seus pais, para que nascesse cego? Porque eles entendiam, né, o judeu ele entendia que isso era consequência, né, de um ato pecaminoso dos pais. Eu não vou dizer nem da própria criança no ventre. E não é muito longe, não somente os judeus, mas muitos crentes pensam dessa forma. Muitos crentes, né, existem certas vertentes de cristianismo, entre aspas, que pensam dessa maneira. Dessa maneira. Mas não. Com a conversão, irmãos, e principalmente quando se trata de até mesmo levando a uma direção de maldição hereditária. Quando se existe a conversão ali, vamos dizer assim, qualquer que seja mal com relação à família é quebrado ali. É quebrado ali. Não, isso, sabe, não vai à frente. E é lógico, né? Existem certas maldições hereditárias que, na verdade, não tem nada de espiritual. É porque pessoas, né, elas dão maus exemplos dentro de casa, e isso os filhos vão seguindo, né, esses maus exemplos. Né? Não tem nada a ver com algo espiritual. Na verdade, maldição hereditária não existe. Não existe. E se porventura um crente, né, é convencido que existe, o crente tem que lembrar de uma coisa: a cruz não foi suficiente. A cruz não foi suficiente para quebrar qualquer maldição espiritual? Estão entendendo? Se porventura esse crente ele ir por uma linha assim. É como se falasse, Cristo não é poderoso para libertar alguém. Cristo não é poderoso para chegar e trazer vida aonde estava morto. Mas vamos lá. Jesus lhe respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Então, Jesus responde que nem ele nem seus pais pecaram, mas ele nasceu cego para que o quê? As obras de Deus, ou a obra de Deus, a glória de Deus, especificamente para este homem, naquele momento, Deus revelasse a glória dele, né, o qual iria curar este homem. Algo que durante a história não se ouviu falar, não se tem escrito de alguém que foi curado, um cego de nascença, ali mostraria, né, que Jesus Cristo, como Deus, ele assim faria. Tudo para revelar a glória de Deus. Então, o homem, ele já nasceu predestinado? Não. Ele nasceu, infelizmente, devido ao pecado original, nasceu naquela condição, mas ali o Senhor chegou a ele com esse propósito. O propósito de curá-lo, para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida dele. E as pessoas vissem, né, reconhecessem o Senhor Jesus como o enviado, o Messias. O que mais nós temos aqui? 4. Aí Jesus fala assim, eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem,
quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo que eu estiver no mundo, aí vem, sou a luz do mundo. Então o Senhor está falando aqui aos seus discípulos que ele deveria, sim, ele estaria fazendo as obras deles, as obras de Deus, a obra de Deus enquanto era dia. Aqui se refere, né, o tempo do Senhor vivo. Quando se fala com relação à noite, né, quando vem a noite não tem como ninguém trabalhar, se refere à morte dele, posteriormente à ressurreição. Então, enquanto ele estava no mundo, enquanto ele estava ali presente, ele seria um instrumento de Deus, um instrumento da glória de Deus, né, trazendo manifestações, né, de milagres na vida dos homens. Com um único propósito, e o propósito é ele se revelar ao mundo como um filho de Deus, como Deus presente. Então, enquanto é dia, 4, eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Né? Jesus responde que nem ele nem seus pais, né, eles pecaram, mas ele nasceu cego para que as obras de Deus se manifestassem nele. Jesus deixou claro que o sofrimento daquele homem tinha um propósito divino, e o propósito era revelar a glória do Senhor. E aí o Senhor iria trabalhar, e ele trabalhou até o último momento, né, realizando a obra do Senhor, realizando o chamado do Senhor, trazendo a palavra dele, sabe, ele é a própria palavra, né, convertendo homens, libertando pessoas. Até o momento da cruz do Calvário, naquele último momento, ele ali estava realizando a obra. Porque na cruz, nós temos o relato de um homem que foi salvo crendo nele. Amém? E o que mais nós temos aqui? Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com a saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Mas antes da gente chegar e falar a respeito desse versículo, aqui tem algo que o Senhor se revela. O eu sou. Sou a luz do mundo. O único que é o eu sou é Deus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que traz luz em meio às trevas. Este homem está cego. Ele nunca viu a luz. E o recado que ele está falando aqui é: esse homem passará a enxergar. A luz vem para romper as trevas. Pode um lugar estar em total escuridão. Você acende uma vela, ilumina o lugar. Você acende uma lâmpada, ilumina o lugar. Desculpa. Eu sou a luz do mundo. O mundo em meio às trevas, devido o quê? Ao pecado. O mundo em plena escuridão, devido à desobediência dos homens, isso se relatando lá no Éden. O pecado entrou no mundo. O pecado, junto com ele, o salário do pecado é a morte, escuridão. E ele veio para trazer luz, trazer a luz em meio à escuridão. Outra coisa também que se aponta e deixar para o final, é que assim como Deus, no princípio, ele falou que haja luz, e a luz veio, da mesma forma, ele é essa luz. Essa é a luz presente no mundo em meio às trevas. E o que mais o Senhor aqui faz, e aí vai. E aí o Senhor vai, tendo dito essas palavras, ele cuspiu no chão e fez barro, né, com a saliva. E em seguida ele vai e unge os olhos do cego. Qual é a matéria do homem, irmãos, segundo a Bíblia? Barro. Do pó
que é barro, do pó veio e ao pó voltará. Não é verdade? Barro. O homem foi feito barro. Deus, ele produz um homem, fez um boneco de barro e soprou nele o sopro da vida. O que dá para a gente ter como propósito do Senhor, a ilustração que o Senhor está trazendo, é como se ele, ao ungir os olhos do cego com barro, assim como Deus, ele criou o homem do barro, ele está trazendo, vamos dizer assim, olhos novos para aquele homem. Ele está construindo, moldando os olhos daquele homem que era cego desde nascença. Assim como Deus criou o homem do barro, Deus estava colocando, olhos naquele cego de nascença. Somente Deus tem esse poder. É somente Deus tem esse poder. Nenhum homem tem esse poder, irmãos. Tem muita gente maluca que vai ter um exemplo como esse, está passando barro nos olhos de gente. Tem muita gente que está passando barro no corpo de gente, não sei. Olhando para isso aqui, querendo ser Jesus, querendo ser Deus. Não. Somente Deus tem esse poder. É somente Deus criou o homem do barro e aqui ele está, a ilustração de trás fazendo um olho de barro. E aí, ele unge os olhos do cego com barro, e aí dá uma ordem para esse cego. E ordenou ao homem: vai, lava-te nos tanques de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, o milagre em si não está somente no ungir dos olhos, mas principalmente, essencialmente, irmãos, ao qual nós podemos ver em todos os relatos que nós vimos até hoje, está na obediência. Obediência, irmãos. Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência. E é tão natural a gente ser desobediente, não é? É tão comum. Você pega uma criancinha desobediente, não é? Você fala assim, não, e é isso que ela vai fazer. Isso nós herdamos dos nossos ancestrais, lá de Adão e Eva, essa desobediência. Mas quando nós somos obedientes, e obedientes à palavra de Deus, irmãos, como nós vimos nesses 6 relatos que estão apontando a divindade de Cristo, e todos eles têm um ponto em comum: a obediência do homem. Cabe a Deus, Deus faz o milagre, mas a parte do homem, em meio a esse milagre, é a obediência. Jesus, ele unge, ele faz um barro, unge os olhos do cego, poderia acabar por aí. Mas Deus faz a parte dele. E a parte do homem é, ao qual Jesus falou: vai e lava-te em um lugar específico. Ele poderia, vai, lava-te no tanque, tinha um tanque de Betesda, vários tanques existiam, mas ele fala o quê? Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E esse homem, ele foi, de repente ele foi sozinho, ou alguém o levou até o tanque de Siloé, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Coisa muito simples, gente, muito simples. Esse homem não precisou pagar uma promessa. Esse homem não precisou fazer algo miraculoso, não. Esse homem não precisou fazer caridade, não. Ele só simplesmente obedeceu a palavra de Deus. A palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou, e a resposta que nós temos aqui na Bíblia é o quê?
Ele voltou vendo. Ele voltou vendo. Por quê? Obedeceu. Obedeceu. Coloque sempre isso em seu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Isso está referente ao quê? Ao que o profeta Samuel falou para Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Infelizmente, foi um rei que reinou por 40 anos em total desobediência a Deus. O resultado disso, a dinastia dele não continuou no reinado. Não continuou no trono. Os filhos morreram em batalha junto com ele. Mas por quê? Desobediência. E é quando, Samuel confronta a Saul, porque Saul estava fazendo sacrifícios a Deus, oferecendo ofertas a Deus. Saul, como muitos seres humanos, sempre tem uma boa desculpa para dar. É porque o povo está querendo. O povo me fez fazer isso. Não, em vez de assumir a sua culpa, assumir o seu defeito, assumir o seu pecado, põe ainda a culpa em cima do outro. Isso também é herança lá do Éden. Mas aí Samuel chega e fala para ele, repreende ele: Saul, é melhor obedecer, era para vocês ficar me esperando, não era para fazer sacrifício algum. Esse cego aqui, da mesma forma, ele obedeceu, ele foi até o tanque de Siloé, se lavou e passou a enxergar. O que custa a gente obedecer a palavra de Deus? Deus tem o melhor para a gente. Deus, irmãos, a nossa visão ela é limitada. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Mas Deus sabe, pois todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas o problema é que muitas vezes nós nos colocamos até mesmo acima de Deus. Não, até aqui Deus age na minha vida. A partir daqui, não, é só eu. É conta e risco minha. Ou até mesmo pensar que Deus ele só age na atmosfera religiosa, gente. Na atmosfera religiosa, no meio religioso, na igreja. É como se aqui, Deus está aqui, A partir da porta, lá para fora, não, aí é só eu. E aí eu vou lembrando de Deus em alguns momentos. Mas aquilo que, de repente, não, eu tenho que negar, porque ser discípulo é negar. Eu não nego. Opa, isso aqui é mais precioso para mim. Então, Deus, é da porta para fora. É uma mentalidade dualista, onde Deus só age na parte religiosa. No culto, onde tem Bíblia. Irmãos, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, gente. Você vai dirigir para quem? Primeiramente para a glória de Deus. Você vai comer para a glória de Deus. Você vai beber, coisas simples, comer e beber. E as demais coisas? Jovens, você vai estudar para a glória de Deus. Aí você tem que almejar, sim, ser, um bom profissional para a glória de Deus. De repente, alguém que vai ser um advogado, alguém vai ser um médico, alguém, um juiz, não sei. Para a glória de Deus. Deus não só age no campo religioso, mas está em tudo, senão a gente está falando que Deus é incapaz disso. Agora, cabe ao crente, cabe a nós, irmãos, obedecer. Obedecer. Não há necessidade de sacrificar, é somente obedecer a palavra de Deus. Foi o que esse cego fez. Esse cego, ele não questionou. Esse cego, de repente, falou: mas quem vai me levar lá no tanque de Siloé? Porque tem que ser o tanque de Siloé, não pode ser um outro tanque. Não pode ser, de repente, um lugar mais... A gente não sabe a distância a qual eles estavam. Não podia ser um lugar mais perto? Não. É o tanque de Siloé. E ele foi, sem questionar, como nós podemos ver. Ele lava os seus olhos
E ao lavar os seus olhos, ele passa a enxergar alguém que nunca tinha visto a luz. É um cego de nascença. Não foi alguém que se tornou cego. Em nenhum lugar da história a gente vê isso. Tanto que é questionado. Esse milagre é questionado pelas pessoas aqui da época, logo em seguida, porque, portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam, estou lendo o versículo 8, conheciam como cego, diziam: não é este o homem que costumava ficar sentado, mendigando? É tipo assim, nunca existiu alguém, nunca ocorreu na história de alguém voltar a enxergar, alguém que era cego de nascença. E de repente algo para questionar: espera aí, não é esse o homem que ficava mendigando? Não é esse aquela pessoa que ficava lá na beira da estrada ou na porta de um lugar pedindo esmolas porque não tinha condições de trabalhar, né? Então tinha que só mendigar. Aí, aqui que mais? 9, alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Então aí aquela coisa, ninguém nunca tinha visto algo dessa forma. De repente, um cego de nascença, ele volta a enxergar. E aí o burburinho, né? Sabe, não é esse aquele que era cego, que estava lá mendigando? Aí uns falavam assim: era ele. Outros falavam: não, parece com ele. E aí ele mesmo fala aqui, ele mesmo, entretanto, assegurou: sou eu o homem. Sou eu mesmo, creiam. Porque nunca havia acontecido algo assim. Sou eu mesmo. Por esse motivo indagaram-me: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse: vai, lava-te no tanque Siloé. Então eu fui, lavei e recebi a visão. Sou eu mesmo. Um homem chamado Jesus veio até mim, ungiu os meus olhos, fez saliva, barro com saliva, ungiu os meus olhos, me ordenou que eu fosse até o tanque Siloé se lavar. Eu fui, me lavei e estou enxergando. Estou enxergando, sou eu mesmo. 12. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Aí vem até mesmo a ignorância das pessoas, Ele era cego, gente. Como é que ia saber onde estava? Ele nem sabia sabe a fisionomia do Senhor. Onde está ele? Ele: não sei. Eu não quero dar continuidade, mas até os fariseus, eles questionam isso. Questionam porque também o Senhor era sábado, olha só, era sábado. O Senhor fez mais um milagre no sábado, mostrando que é Senhor do sábado. E outra coisa também, o Senhor fez barro, ele trabalhou. E na lei mosaica você não pode fazer nenhum tipo de mistura, sabia? Sabia que se você chegar e fazer um bolo, não, você não pode misturar nada sólido com nada líquido, tem tudo isso aí. Lei feita pelos homens. Então já estava quebrando outra lei, dizendo: eu sou sábado, eu faço quando eu quero, na hora que eu quero. Amém, meus irmãos? E assim foi. Esse é o sexto sinal relatado por João. E a primeira coisa aqui que nós podemos trazer para a nossa vida também, muitas vezes eu já comentei a respeito. Esse homem, ele era cego de nascença. Esse homem, ele nunca tinha enxergado a luz. E também, meu Deus, também, meus irmãos, todos aqueles que não conhecem o Senhor, todos aqueles que não fazem parte do povo do Senhor,
Todos aqueles que não foram ainda alcançados pela graça do Senhor, como eu e você no passado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto enxerga alguma coisa? Não. Nós estávamos cegos, pelo pecado, cegos em meio às trevas. Nós éramos participantes das trevas, assim como este homem. Nós nascemos cegos. Nós nascemos em meio às trevas. Fizemos alguma coisa para que o Senhor chegasse até nós? Não tem nenhum ser humano que possa fazer alguma coisa para que vá chamar a atenção de Deus, para que Deus vá até ele. E assim tire a cegueira, o converta. Não. Toda obra de conversão, toda obra que trouxe e traz vista a homens cegos em seus pecados, ela é totalmente divina. Ela é totalmente de Deus e somente de Deus e através de Deus. Esse homem não fez nada para chamar a atenção do Senhor. Assim como nós, irmãos. Assim como nós. O morto, ele não tem como fazer algo. O morto não tem reflexos. E nós, mortos em nossos delitos e pecados, ele trouxe vida. Ele te escolheu, ele trouxe vida. Ele escolherá a muitos e trará vida e também vistas, luz para muitos ainda. Por isso nós devemos interceder, por isso nós devemos orar, por isso que nós devemos pregar e anunciar a palavra do Senhor. Para que a palavra do Senhor não são as nossas palavras, não é a sua palavra, não é a palavra de um homem, porque nós, homens, somos totalmente limitados. Mas é que o que? A palavra de Deus alcance essas vidas. A palavra de Deus alcance esses homens cegos. Hoje nós temos uma infinidade de recursos para que a palavra de Deus seja propagada pelo mundo. E principalmente, a principal, irmãos, está na palma da sua mão. Redes sociais, grupos de WhatsApp e assim por diante. Quantos de nós somos participantes de grupos de família, WhatsApp? Quem é participante? Eu sou. Alguns são. Poste a palavra de Deus ali. Mas o que vão... Não importa o que vão achar. Não importa o que vão achar. Poste. Faça isso para a glória de Deus. Seja uma via, seja uma rua ao qual o Senhor está passando para alcançar um cego de nascença. Tudo isso para a glória de Deus. Porque não são os homens que convencem, é o Espírito Santo. Não são os homens com suas palavras que vão abrir os olhos. Não, é Deus que vai abrir. O que nós temos mais aqui, aquilo que nós relatamos. 3. Quem pecou? Foi os pais? Foi ele? Não, irmãos. Irmãos, de uma forma geral, toda doença, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que existe neste mundo que não é bom, irmãos, isso é consequência do pecado original. O mal no mundo chegou com a desobediência do homem lá no Éden. Consequentemente, esse mal está dentro de nós, dentro do ser humano, e cada vez mais, no mundo e nas pessoas, está cada vez mais aumentando a maldade. Também por quê? Porque o Senhor, ele vem retendo a sua graça, a graça comum, que é derramada sobre toda a humanidade. A misericórdia, a bondade, ele vem retendo, ele vem retendo. Mas
o mal, o problema, é justamente por causa do pecado original. Não foi os pais dele, não foi ele. Imagina só, um bebê pecar dentro do ventre. Que atitude de pecado ele vai fazer ali? Não. Mas sim, porque ele herda, como eu e você, nós herdamos a semente pecaminosa, a semente adâmica. Consequentemente, uns, infelizmente, nascem com determinados problemas. Só que também aqui tem outra coisa. A pessoa ela pode ter um problema. A pessoa ela pode ter nascido com um defeito. Eu acho que a palavra defeito é um pouco ruim. Mas nasceu com um problema de nascença. Mas para a glória de Deus é temporário. É totalmente temporário. Muitos, de repente, eles não serão lúcidos em vida no nosso meio. Muitos, de repente, não enxergarão até o final das suas vidas. Muitos, de repente, que nasceram com paralisia ou algo assim, não andarão em sua vida. Mas na glória, na presença eterna do Senhor, serão perfeitos. Lembre-se disso, irmãos. Lembre-se disso. O nosso principal alvo é lá. Se Deus ele faz algo aqui, não é benefício de homem, é para que Ele seja glorificado e exaltado. E o que mais aqui fala? Tendo dito essas palavras, ele cuspiu no chão, fez saliva com barro, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Ordenou ao homem, vai e lava-te no tanque Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, outra coisa que nós podemos aqui trazer é, sim, ele fez uma mistura com barro, isso vem simbolizar, aquilo que eu comentei com os irmãos, é como se ele refizesse os olhos daquele homem, mas também tem uma outra conotação, que Jesus estava trabalhando com barro, e isso era contra a lei, estava fora da guarda do sábado, porque era sábado, mas o ponto principal aqui é o quê? Obediência. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Se nós fôssemos mais obedientes à palavra de Deus, irmãos, nós choraríamos menos. Se nós fôssemos mais obedientes à palavra de Deus, nós estaríamos com muito mais paz em nossos corações. O Senhor, Ele pede a nós, pede não, irmãos, na verdade ordena, porque nós pertencemos a Ele. Eu acho que um grande problema nosso é esse, que muitas vezes, o Senhor pediu, o Senhor pede, é um grande erro. O Senhor, Ele dá ordem, porque Ele é Senhor. E quando fala de Senhor, está falando de senhorio, aquele que manda e cabe aos seus servos obedecerem. Irmãos, glórias ao Senhor que nós somos filhos, portanto, nós também somos o quê? Servos de Deus. O servo, ele não tem domínio, ele não tem, ele não tem autoridade sobre sua própria vida. Porque a autoridade da sua vida está no Senhor. No Senhor. Cabe a nós obedecermos. E aí esse cego foi, ele ouviu, obedeceu e ele enxergou. E ele obedeceu a quem? Obedeceu a um homem qualquer? Obedeceu a um comandante de guerra? Obedeceu a um governador?
Não, ele obedeceu ao próprio Deus. Aquele que disse aqui no versículo 5, sou a luz do mundo. Sou a luz do mundo. Nós temos que aprender, nós temos que colocar em prática a obediência na nossa vida. Somos tentados sempre. Temos uma natureza maligna dentro de nós, uma natureza pecaminosa. E a gente tem que subjugá-la a ela todos os dias, irmãos. Para que se cumprir essas palavras aqui, para que se cumprir esses propósitos em nossas vidas. Irmãos, nós temos que subjugar a nossa natureza maligna e terrena todos os dias. Não é somente num domingo, não é somente de vez em quando, mas é todos os dias, porque a cruz nós carregamos diariamente, o Senhor nos falou. Aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Mas não, muitas vezes, sabe, nós queremos enxergar, nós queremos ver coisas maravilhosas como este homem ele viveu, mas a gente não quer obedecer. É de vez em quando, é quase nunca, é todo dia. Todo dia tem que meditar na palavra de Deus, gente. Todo dia. Eu acredito que todos nós precisamos comer todos os dias, não é verdade? Você precisa comer, não é? Tem que comer. Você vai ficar sem comer? E aí? Quer dizer que você quer vencer sua natureza maligna sem se alimentar da palavra de Deus todo dia? Não. Você vai desfalecer. A pessoa que fica sem comer vai desfalecer, vai desmaiar. E alguém que não se alimenta continuamente da palavra de Deus, todo dia, irmãos, ela vai desfalecer espiritualmente, ela vai desmaiar. E eu estou falando assim, espiritualmente. Não vai se manter de pé. Não vai se manter de pé. Todo dia. Obediência. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam, não é este aquele homem que costumava ficar sentado? E muitos ainda, ao ver a mim e a você, e fomos alcançados por essa luz, que foi trazido vida a nós, e tomamos um posicionamento em seguir e viver para o Senhor. Muitos vão chegar e questionar. Muitos vão chegar e até mesmo, mas você não era assim? Cara, não precisa ser desse jeito. Olha só, volta a mendigar. Volta a ter uma vida absoluta. Vão questionar você. E questionam você. Questionam a mim. Você agora quer fazer tudo certinho? Você quer viver agora para a glória de Deus? Quero ver quando as coisas apertarem, se você vai estar desse jeito. Sabe por quê? Porque você ainda é um mendigo. Eles não acreditam. Eles não acreditam, mas sabe por que eles não acreditam, irmãos? Porque não tem como um cego enxergar. Não tem como um cego enxergar. Como assim, pastor? Não tem como um cego, alguém que está no estado de cegueira, enxergar a glória e a beleza de Deus na vida de um crente. Não tem. Eles não enxergam. Eles não enxergam, eles questionam. Infelizmente. Que a gente venha orar para que eles venham enxergar. A gente venha orar para que a graça de Deus, que eles sejam também alvos da graça do Senhor. Mas cabe a nós o quê?
falar e responder com este homem: sou eu o homem. Sim, eu era assim, agora não sou. Sim, a minha segurança estava em tudo que eu possuía, mas hoje a minha segurança está somente em Deus. Sim, sou eu. Eu sou agora um homem, eu sou agora uma mulher de Deus. Lembre-se, eles não enxergam. Por isso que eles questionam. E aí cabe a mim e a você permanecer mostrando a eles que você e eu, nós somos e pertencemos ao Senhor. Amém? Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que trouxe, ele é a luz em meio à escuridão. Nós estávamos cegos em nossa cegueira espiritual devido ao pecado, mas ele trouxe luz. Que a gente venha viver e andar sempre na luz. E tudo isso para a glória e para a honra do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes até mesmo, a gente tem que lembrar de uma coisa. Dentro de nós ainda existe uma natureza terrena, pecaminosa, e ela tenta nos levar para uma posição de cegueira, ou como um mendigo. Lembrar, você era um mendigo. Não existe mudança. Você continua a mendigar. Ou você vai voltar a mendigar. Você vai voltar a ser um cego. Lembre-se sempre disso. Não somente o sistema, o mundo, não somente o diabo, mas também a nossa natureza pecaminosa. Ela está nos combatendo sempre. Sempre nos combatendo. Não era esse aquele camarada que ficava enchendo a cara? Não era esse aquela pessoa que vivia a fofocar? Não era esse aquela pessoa que era hiper, super ignorante, nervosa? Está entendendo? São várias coisas. Não era essa pessoa, você não era aquela pessoa que estava a mentir, só vivia na mentira, a vida era totalmente uma mentira. E vários outros pecados que, na condição de cegueira, as pessoas cegas, elas acham que é normal, faz parte da vida. E a nossa natureza interna ainda, maligna, ela vai ainda chegar e trazer esse questionamento, não somente ela, mas o que está externo e também o diabo. Mas cabe a nós o quê? Não, sou eu. Eu me lavei no tanque. Eu era cego desde a nascença e agora estou enxergando. Se você continuar aí a leitura, no questionamento que os fariseus fazem a ele fala bem assim, eu não sei quem foi, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora estou enxergando. Eu não sei, olha, mas o que eu sei é que hoje eu sirvo o Senhor. Hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez e se faz novo na minha vida. A única coisa que eu sei é essa. Agora, o que eu era, quem vive de passado é museu. Eu não sou museu, ali fazia parte do meu passado. Mas hoje sou uma nova criatura. Eu era cego, sim. Nós éramos cegos. E glórias a Deus que nós estamos enxergando. E enxergamos também aquilo ao qual nós precisamos mudar e melhorar. Ao qual a palavra de Deus ilumina o nosso ser, mostrando e revelando o que nós temos que combater. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. A luz do mundo.